Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui hoje para mais um vídeo, hoje com 8 jogos para este domingão, dia 27 de agosto, com muitos jogos aí do Brasileirão para nós analisarmos. Tem líder em campo, Botafogo, tem o Palmeiras praticamente classificado na Libertadores tentando alcançar o Botafogo, tem Fluminense reserva, tem São Paulo reserva, então tem muita coisa para nós analisarmos e balancearmos para ver quais são nossas melhores apostas para este dia de muito futebol, beleza? Então deixa seu like, inscreva-se no canal e bora pro vídeo que tem muita coisa boa para nós conversarmos. Solta a abertura! Então é isso, pessoal, estamos aqui na tela com o primeiro jogo que começa às 11 da manhã, né? Aquele jogo da manhã, o matinal, sempre tem um joguinho, e dessa vez é Bragantino e Cuiabá. Jogo em Bragança Paulista, no Nabi Abichedi. Bragantino chega para essa partida aí numa fase que não é tão boa em relação a outros tempos durante o Brasileirão. Vem numa sequência bem instável de jogos, olha, e também vem de uma eliminação na Copa Sul-Americana para o América de Minas de forma inesperada, né? Então o Bragantino agora foca só no Brasileirão, mas perdeu a grande chance da temporada de título, que era basicamente a Copa Sul-Americana. Para a partida diante do Cuiabá, terá aí um elenco basicamente completo para a partida e enfrenta o Cuiabá sem o Cleison, que é uma baixa ofensiva razoável aí para a equipe cuiabana. Aqui, eu acho que as cotações indicam uma partida muito favorita por Bragantino e eu discordo um pouco, tá? O time do Cuiabá, em diversos momentos, já provou que é um time chato, né? Se a gente for olhar, por exemplo, Cuiabá fora de casa perdeu do CAP, mas venceu o Inter, venceu o Fortaleza, perdeu de 1-0 para o Vasco. Então é aquele time chato, além de ter vencido o Flamengo em casa, o São Paulo em casa. Então é um time que, quando ele pega um adversário mais acessível e que dá alguns espaços, ele consegue ou fazer gols ou segurar uma vantagem bacana de 1-0 fora de casa. Aqui, por mais que eu veja muita gente entrando no Bragantino e tudo mais, mercado de over e tudo mais, eu acho que é uma partida para under, tá? Porque eu tenho muitos placares que eu penso para essa partida. Eu tenho a vitória do Bragantino por 1-0 e 2-0. Eu tenho um placar de 0-0 e 1-1. O empate está muito no range aqui. E eu tenho uma vitória por 1-0 e 2-0 do Cuiabá. Então, assim, para perder aqui, eu teria que ter uma vitória por 2-1 do Cuiabá ou 3-0 fora de casa. Eu não acho que isso vai acontecer. Teria que ter um empate por 2-2 ou mais. Também acho que não vai acontecer. Eu só perderia aqui num 3-0 Bragantino, num 2-1 Bragantino ou num 3-1. E o que eu penso aqui desses placares, eu acho que só o 2-1 aqui que tem chance de acontecer, os outros também acho difícil. Tá? Então por isso aqui que eu gosto bastante do mercado de menos de 2,5 gols pagando 1,67. O Bragantino é uma equipe que vai tentar atacar claramente o Cuiabá jogando em casa, só que o Cuiabá vai se trancar e tentar sair no contra-ataque. Não vejo o Bragantino com tanta facilidade assim para marcar gol no Cuiabá. O time do Cuiabá é um time bem fechado, bem certinho. Já provou fora de casa que é um time que sabe segurar algumas pressões, tá? E além disso, a gente tem também uma vitória natural do Bragantino, talvez por 1-0 aqui também, conseguindo furar essa retranca, né, do Cuiabá. Então por isso aqui que eu vou de menos de 2,5 gols para o time no jogo entre Bragantino e Cuiabá, beleza? Essa é a minha aposta para esse duelo. Agora para Botafogo e Bahia, confronto do líder da competição, Botafogo, né? Tá vindo numa shape muito boa, inclusive na Copa Sul-Americana, por mais que tenha empatado com o Defensa e Justiça, tem boas chances de chegar até a semi da Copa Sul-Americana se avançar sobre os argentinos. Tem 48 pontos, enfrenta o time do Bahia, que tem 21 pontos e está perto da zona do rebaixamento. Acontece que o Bahia tem melhorado bastante, tá? O time do Bahia fora, nos últimos 5 jogos, perdeu apenas um para o Atlético Mineiro, venceu o Bragantino muito bem por 4-0, venceu o América muito bem por 3-1 e além de ter conquistado um empate bacana contra o São Paulo e perdeu para o Galo por 1-0 numa partida que também teve aí alguns momentos interessantes diante do Atlético Mineiro, apesar de, né, ter perdido por 1-0. É um time que não tem grandes nomes no seu elenco, é um time que, claro, é voltado para não cair, mas pode incomodar o Botafogo, principalmente se a gente for olhar que o Botafogo não terá o Marçal, não terá o Di Plácido, não terá o Tietê, além do Tiquinho, que também está fora, todo mundo já sabe, há muitos jogos. Eu sei que tem muita gente entrando na vitória do Botafogo pré-live, e eu até concordo com essa análise, acho que é uma análise interessante na vitória do Bota 1,70, teve gente que entrou lá atrás a 1,80, mas eu vou esperar um pouco, tá? Eu acho que esses desfalques aqui mudam muito o time do Botafogo. Já não acho o time do Botafogo aquele líder que é tipo um Flamengo com um grande elenco. Acho que o Botafogo tá lá em cima, é muito bacana. Tô torcendo pro título do Botafogo, que é uma coisa bastante alternativa pro futebol. Mas
eu vou esperar um pouco diante do Bahia, tá? Quero pegar um menos 0,25 do Botafogo ao vivo pagando 1,70. Ou se o Botafogo tomar antes do menos 0,25 bater 1,70, pegar um dupla chance do Fogão a partir de 1,66. Essas são minhas apostas com o limite até os 5 do segundo tempo, tá? Por quê? É o que eu disse, muitos desfalques, Botafogo um pouco nervoso também, tomou gol antes pro Internacional na partida que ele virou, então em alguns momentos o Botafogo tá sofrendo muito por conta dessa ansiedade de vencer a partida, e com isso aqui eu vou esperar um pouco, quero ver como essa partida vai desenvolver, e eu acho que se o Botafogo começar ali um pouco morto, tomar um pouco de pressão pro Bahia, a gente consegue pegar esse menos 0,25 tranquilamente, tá? É mais pelos desfalques do Bota do que propriamente por não achar que ele vence. Acho que é uma partida que estão precificando muito o Bota como líder da competição, mas esquecendo desses desfalques que o Botafogo tem para a partida, que são de fato desfalques pontuais, tá bom? Para Atlético Mineiro e Santos, nós teremos aí às 16 horas esse grande jogo. O Santos que conseguiu uma sobrevida ao vencer o Grêmio e agora tem mais chance de sair da zona do rebaixamento. Inclusive, se vencer do Atlético Mineiro lá, possivelmente, muito provavelmente, na verdade, ele conseguirá dormir fora da zona do rebaixamento. E o Galo, por sua vez, está em 11º lugar e só pensa em Libertadores porque não tem mais Copa do Brasil, não tem Sul-Americana, não tem Libertadores para disputar, então tem que melhorar essa posição aqui e tentar fechar no G6 da competição brasileira por pontos corridos. Estreia da Arena MRV, que tende a ter muita gente apoiando o Atlético Mineiro amanhã. Volta do Pavon, que também é muito importante para o esquema tático do Felipão, que também volta a treinar a equipe contra o Santos. E do outro lado, o Santos perde o Soteldo, que é um jogador que dá muita mobilidade e versatilidade na parte de criação de jogadas para a equipe santista. Aí, pela vitória do Santos sobre o Grêmio, muita gente está falando, o Santos criou muita força e tudo mais, e é verdade, só que o Grêmio é um time que é sonolento igual o Galo, né? Só que amanhã a gente tem do lado do Galo a criação da Arena MRV, a estreia. Teremos o time do Galo jogando ao lado da sua torcida, que mesmo que fosse na Independência é uma coisa que conta muito. E querendo ou não, o time do Santos é fraco, tá? O Santos tende a ganhar alguns jogos. A Vila Belmiro é um triunfo muito grande. É um trunfo, na verdade. Errei na palavra. É um trunfo muito grande pro Santos, só que o Santos fora de casa é um time fraco, um time que perdeu do Fortaleza por 4-0, um time que perdeu do Fluminense por 1-0, um time que perdeu do São Paulo por 4-1, um time que perdeu do Cuiabá por 3-0, então como é que você banca um time que dos últimos 4 jogos ele perdeu 4 de todos e 3 por mais de 3 gols, né, por 3 ou mais gols. Então assim, não tem como não bancar aqui a vitória do Atlético Mineiro, que é um time que, sonolento ou não, tem melhor elenco, joga na sua casa e joga na estreia do seu estádio com grande torcida. Então aqui eu vou de Galo para vencer a partida a 1,72, a partir de 1,72, né, ao vivo, ou Galo ou empate a partir de 1,66, se o Galo tomar antes de bater 1,72 a odds. Limite de tempo também aos 5 do segundo tempo, beleza? Essa é a minha aposta para o confronto entre Galo e Santos. Próximo jogo, também em Minas Gerais, América de Minas e São Paulo, duas equipes que estão na Copa Sul-Americana, o América quase eliminado. Perdeu por 3-1 para o Fortaleza no meio de semana e terá que fazer 2-0 para levar para os pênaltis lá no Ceará. Muito difícil para o América. Já o São Paulo perdeu de 2-1 para a LDU e tem grandes condições de avançar porque a LDU joga muito bem na altitude, mas não tem um grande elenco assim. E para o São Paulo dá para conseguir vencer tranquilamente no Morumbi, que tem sido um grande alçapão para a equipe de São Paulo na temporada. O São Paulo acontece que, por focar muito na Sul-Americana, deve com o time reserva diante do fraco time do América, mas ainda assim o São Paulo terá o Alexandre Pato, o Rames Rodrigues, né, que são jogadores que basicamente são de backup da equipe São Paulina, da equipe tricolor, e que elevam um pouco o nível numa partida contra o América, que já é muito fraco, né? O América, por sua vez, é um time muito doido, é um time que toma muitos gols, que até faz os seus, mas toma mais do que faz, e não obstante, por isso está na última colocação do Brasileirão, com uma das piores campanhas da história do Brasileiro, com 10 pontos em 19 jogos. O São Paulo, por sua vez, está com 28 pontos, só que tem final da Copa do Brasil para disputar, tem quarta de final do Sul-Americana e está tentando ser campeão dessas competições para trazer um título para sua história, para sua grande história, e também para conseguir a classificação para Libertadores do ano que vem, sem depender de Brasileirão. Então aqui o DNB, né, que está a linha do jogo, ele é justo. Tá o São Paulo um pouco favorito, mas joga fora de casa contra um América que é muito fraco. Tá?
O que eu vou fazer aqui é over 1,5 ao vivo, tá? Mais de 1,5 gols ao vivo aqui. Gosto bastante dessa aposta. O América tá muito desesperado para vencer. O São Paulo vai jogar um pouco mais solto, porque não tem tanto interesse no Brasileirão. Duas equipes com propostas mais pro over, e com isso aqui a gente consegue pegar o over 1,5 ao vivo relativamente cedo, tá? Porque a linha do over 1,5 já tá 1,40 pré-live. A gente conseguirá pegar esse over 1,5 aos 25, 30 do primeiro tempo, tá? Então, se tiver 0 a 0, pegar o over 1,5 até os 40 do primeiro tempo. Se sair um gol, pegar o over 1,5, limite no caso, né? Até os 15 do segundo tempo. Passou disso, não pega mais. Bom, essa é a minha recomendação de aposta para vocês. Bom, agora voltando para a página inicial aqui, nós teremos Palmeiras e Vasco da Gama. Palmeiras que ainda tenta ser campeão brasileiro e que tem uma chance muito boa contra o Vasco de conseguir 3 pontos, porque basicamente fez 4 a 0 no Deportivo Pereira pela Libertadores fora de casa, e com isso pode usar um time mais forte aqui para pegar o Vasco, não precisa ficar poupando vários jogadores. Não terá o Zé Rafael para essa partida, mas vários jogadores que atuam no time titular estarão à disposição, Rony, Dudu, entre outros. Do outro lado, o Vasco da Gama tem melhorado. Venceu o Grêmio, venceu o Galo, empatou com o Bragantino fora de casa, e muito disso eu acho que é por conta das contratações que estão sendo feitas ao todo na competição, né? Você tem o Vegete, que chegou agora, você tem o Paulinho Paula, tem o Serginho, tem o Medel, alguns chegaram agora há pouco, outros chegaram há um tempinho, mas é um time que está se construindo e está criando uma cara melhor, por isso que os resultados estão chegando também. O time do Vasco já não é mais esse time aqui, é um time que tem criado mais congruência tática e tudo mais. O Palmeiras no Brasileirão, eu até acho que pode brigar pelo título, mas eu acho que, na minha visão, qualquer empatezinho que ele tiver daqui pra frente já vai ser necessário para largar e falar, ó, não dá mais, tá? Contra o Cruzeiro, quando venceu por 1 a 0 no último minuto, o time já tava tendo uma postura muito sonolenta, muito de, pô, acho que já não dá mais, e aí fez um gol espírita no último minuto. Mas aí contra o Cuiabá jogou para vencer e fez 2 a 0, e contra o Vasco deve tentar vencer para trazer um pouco mais de incômodo para a equipe do Botafogo. Olhando a classificação, se o Bota, por exemplo, empata com o Bahia e o Palmeiras vence, a distância cai para 9. É uma distância muito grande para um Palmeiras que terá a semifinal da Libertadores pela frente ainda e final. Então eu acho que o Palmeiras não vai brigar pelo título até o fim da competição. E além disso, o Vasco vai ter muita determinação ofensiva amanhã, que é muito mais do que o Palmeiras vencer esse jogo, porque o Vasco não pode cair de novo de divisão. Então, por isso aqui, eu vou recomendar para vocês uma aposta que eu acho interessante, que é o menos de 2,5/3 gols, pagando 1,68, tá? Eu acho uma aposta interessante. Acho que o Vasco vai muito fechadinho contra o Palmeiras, vai tentar vencer no contra-ataque. Sabe que por mais que o empate aqui na tabela é um empate ruim, mas para enfrentar o Palmeiras no Allianz é um empate bom. Então o Vasco aqui vai tentar jogar fechado e buscar o contra-ataque, e o Palmeiras também não vai se matar porque não quer desgastar tanto seus jogadores assim. Eu vou pegar aqui então o under 2,75 que a gente fala a 1,68, que é: se sair 0, 1 ou 2 gols, nós ganhamos nossa aposta. Saindo 3 gols, nós perdemos metade e a outra metade anulada. 4 ou mais gols, nossa aposta é perdida por inteiro. Eu acho que 4 gols aqui é muita coisa, então por isso que eu acho que a gente está bem protegido nessa aposta. Indo em frente aqui, nós teremos Atlético Paranaense e Fluminense. O Atlético Paranaense que vai com o time titular, né, com o Vitor Roque e companhia. E o time do Fluminense que deve ter alguns jogadores poupados. Eu li em algumas prévias que o Diniz deve escalar aí o Cano e tudo mais. Eu não boto fé nisso, acho que o Fluminense vai com um time mais fraco aí. Mas assim, é uma situação que eu acho que o Cap vence essa partida, tá? O Cap não tem mais Copa do Brasil, não tem mais Libertadores, não tem mais Sul-Americana. Então para o Cap, o foco está totalmente em figurar no G6 do Campeonato Brasileiro, está lá e quer se manter ou até beliscar um G4 para ir direto para a Libertadores. O Fluminense também está na briga aqui pelo G4, pelo G6, já não briga mais pelo título do Brasileirão, acho que está muito difícil para o Fluminense, e também tem a Libertadores para focar, onde está quase classificado contra o Olímpia, venceu os paraguaios aqui no Maracanã por 2 a 0. Com isso tudo, eu achava muito interessante o DNB do Cap quando abriu, estava 1,80, 1,90, estava delícia essa cotação. O mercado já pesou, o Fluminense vai com desfalques pontuais por conta de poupar e tudo mais, então aí desceu essa cotação do Atlético Paranaense. Eu vou trabalhando ao vivo nesse jogo, eu vou de menos 0,25 para o Atlético Paranaense a partir de 1,70, tá? Gosto dessa aposta, jogando na Arena da Baixada o Atlético Paranaense é muito forte, titular contra o Fluminense reserva,
ou poupado, acho que mais fácil, misto, né? E focado na Libertadores, nós temos 4 pontos que levam aí nossa aposta ao menos 0,25 do Atlético Paranaense. Se tomar o gol antes de bater o menos 0,25 1,70, vamos buscar o dupla chance do CAP aí pagando também 1,70. Os dois mercados aí com limite de tempo até o meio tempo do jogo. Passou disso, não vamos fazer mais nada. No próximo jogo, nós teremos Fortaleza e Coritiba, um jogo que o Fortaleza vem mais tranquilo em questão de poupar jogadores porque venceu o América por 3-1, agora joga contra o Coritiba em casa e joga também contra o América na volta da Sul-Americana na sua casa. Brasileirão para o Fortaleza, pode até trazer uma Libertadores, mas o Fortaleza quer ir para a Libertadores pela Sul-Americana, porque seria um título histórico para a equipe nordestina, para a equipe cearense. Do outro lado, o Coritiba está muito complicado na zona do rebaixamento. Tinha melhorado o padrão de jogo, mas aí agora acumula 4 derrotas seguidas na competição e aí já volta a ficar afundado na zona do rebaixamento. Perdeu para o Botafogo, Red Bull Bragantino, Corinthians e Flamengo e aí agora está meio que entregue na competição. Eu não vou fazer nada aqui nesse confronto, acho que as odds estão muito bem colocadas, só que eu não consigo confiar nem no Fortaleza ao vivo aqui e nem no Coritiba mais um. Eu gosto do time do Coritiba até, acho que é um time que tem uns pontos positivos, mas aquele início de Brasileirão somado a esses últimos jogos que perdeu muitas vezes por azar, inclusive, deixaram o time totalmente entregue na competição. Por isso que aqui eu não vou fazer nada. Fortaleza focando na Sul-Americana, Coritiba com muitas dificuldades, acho melhor não fazer nada e não se expor nessa partida. No último jogo da nossa lista, nós teremos Grêmio e Cruzeiro. O Cruzeiro que vem de um empate sofrido para o Corinthians aí no último minuto, com uma falha do Gilberto, culminou aí para o Cruzeiro ter uma queda de ânimo muito interessante, ou na verdade muito decepcionante, né? Gilberto que nem foi relacionado para a partida e deixou o clima meio estremecido no Cruzeiro. Matheus Pereira continua fora, que foi contratado, tinha tudo para elevar o nível do Cruzeiro e agora está no departamento médico. Cruzeiro, apesar de ser um grande visitante, não venceu nos últimos 6 jogos, né, e fora de casa, empatou 1 e perdeu 1, empatou com o CAP 3-3 e perdeu para o Palmeiras por 1-0. Já o Grêmio é aquela coisa, inconstância demais, tá fora da Copa do Brasil, tá fora da Libertadores, tá fora do Sul-Americano, não tem essas competições para disputar, é isso que eu quero dizer quando eu falo que tá fora. Mas ganha a volta do Jeromel, ganha a volta do Kahneman, uma dupla de zaga muito tradicional. Tem o Suárez jogando fora de casa, que nem sempre acontece. Suárez jogando em casa, que sempre acontece jogando na arena do Grêmio. E isso tudo deixa o Grêmio muito forte para pegar o Cruzeiro. Aqui eu acho o time do Grêmio muito mais forte pela escalação que eu vi das equipes. O Grêmio tem um moral mais alto, tem, né, um clima melhor em relação ao do Cruzeiro. E ainda enfrenta o time do Cruzeiro com muitos jogadores bons por parte do Grêmio, que eu estou dizendo, tá? Então acho que a line-up do Grêmio, a escalação inicial do Grêmio é muito interessante. Mais time que o Cruzeiro jogando em casa. Vou pegar esse menos 0,25 para o Grêmio aqui, pagando 1,75. Gosto bastante dessa aposta, acho que o Grêmio vence essa partida. Pré-live, tá? Já pode entrar. Pagando 1,75, tem até 1,74 na Ásia. Cotação bem interessante aqui para o time do Grêmio vencer o Cruzeiro. Eu vou nela, beleza? E também a classificação aqui, o Grêmio está em 5º, o Cruzeiro está em 12º. Tem uma superioridade bacana aqui, ainda mais com as notícias que rondam os dois times. Tá certo? Então é isso, pessoal. Vamos que vamos. Estou confiante para essa rodada. Uma rodada difícil de Brasileirão. Uma rodada um pouco complicada. A Libertadores, esses times poupando, deu uma dificultada. Mas ainda assim, com calma, com análise, está conseguindo trazer lucros interessantes nas últimas rodadas. Beleza? Tamo junto, vamos que vamos. E simbora. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Valeu!